Livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6 e 7. Glória a Deus. É a palavra qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. A palavra qual o Senhor quer falar conosco agora no início deste culto. Aleluia. Gostaria que todos abrissem, irmão, a palavra inicial. É muito importante que a igreja compartilhe, né? Que é onde o Senhor já começa ali a revelar os seus mistérios para a igreja. Nós temos que estar atentos ao voz do Espírito Aleluia. Santo, né? Porque ele começa a falar desde o primeiro louvor, da primeira oração, ele já começa a se revelar a nós. Nós temos que estar atentos a já se ligar ali no trono para ver o que ele tem preparado, amém? Diz assim a palavra do Senhor: humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Que palavra forte, né, irmãos, que o Senhor já nos dá desde o começo deste culto. E quando eu comecei a ler esta palavra, o Senhor trouxe ao meu coração a palavra providência. Louvado seja Deus. O que é providência, irmãos? É o cuidado de Deus para conosco. Porque essa palavra se resume no que, irmão? Num Deus que provê, num Deus que cuida, num Deus que antes mesmo de nós pedirmos, Ele já está preparando aquilo que nós precisamos. Porque Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades. E nesta noite Ele falou ao nosso coração: humilhai, porém, as potentes mãos do Senhor, porque Ele, no tempo dele, nos exaltará. Aleluia. No tempo dele, Ele fará aquilo que apraz, aquilo que Ele nos prometeu. E por muitas das vezes nós se humilhamos para o homem da terra, nós se humilhamos para o nosso esposo, para a nossa esposa, se humilhamos diante do patrão, mas por muitas das vezes nós não queremos se humilhar diante dos pés de todo o Criador, daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu. Ah, pastora, mas ele não sabe o que eu preciso. Claro que ele sabe, mas ele quer ouvir da minha e da tua boca as nossas necessidades. Ele quer que nós tenhamos aquele momento de comunhão com ele, aonde nós rasgamos o nosso coração e falamos: Pai, eu não sou nada, sou pó, sou cinza, estou aqui todo arrebentado, mas o Senhor sabe o que eu estou passando e aquilo que eu preciso. E ali rapidamente vem o bálsamo, e ali o Senhor, Ele vai curando, Ele vai tratando, e ao mesmo tempo que Ele exorta, Ele também Ele cura, porque nós sabemos que quando a exortação ela vem da parte do Senhor, ela desce com bálsamo, ela desce curando, ela desce tratando, porque é assim que Deus faz. Ele nos trata todos os dias, Ele nos trata, todos Ele nos ensina, todos Ele nos capacita, porque Ele não chamou os capacitados, mas Ele chamou aquele que não sabe nada, para Ele ensinar da maneira que Ele quer, e falar assim: olha, filho, não é do jeito que tu está pensando, é do meu jeito, é assim que eu quero. Ah, mas eu estou fazendo, pai, tá bom assim? Não, não tá, eu quero de outro jeito. E aí Ele vai tratando e vai nos ensinando a cada dia a maneira que Ele nos quer. E Ele está dizendo nesta noite que quando nós entregamos as nossas ansiedades na mão dEle, Ele tem cuidado de nós. Mas por muitas vezes estamos tão ansiosos com o dia de amanhã, sendo que o amanhã não pertence a mim, não pertence a você. O amanhã só pertence ao Senhor. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 10 minutos, mas o Senhor, Ele sabe. E se Ele está dizendo nesta noite: para de ser ansioso, entrega na minha mão, confia, acredita que eu estou trabalhando, eu não perdi o controle. Por que tu está perdendo noite de sono? Por que tu está deixando de comer? Por que tu está chorando pelos campos, pelas beiradas, dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus me fez uma promessa, não está acontecendo? Ei, filho, por muitas das vezes tu vai orar e Deus não vai responder aquilo que tu quer ouvir, mas Ele vai falar aquilo que tu precisa naquele momento ouvir. O Senhor sabe o que Ele tem que falar para mim e para você. E por muitas vezes estamos orando e falando: Deus, mas cadê a resposta da minha oração? Ele fala assim: eu já te respondi faz tempo, tu que não está ligado no trono. Deus está falando assim: começa a se ligar mais no trono, porque Deus, Ele fala nas mínimas coisas, de todas as maneiras. E por muitas vezes estamos ansiosos com algo que Deus já está trabalhando no reino espiritual. Aleluia. Porque antes de chegar até nós, é trabalhado no reino espiritual primeiro. Primeiro no reino espiritual que Deus trabalha e depois Ele nos entrega. Mas será que nós estamos preparados para receber o que Ele tem para entregar?
Será que se Ele entregar hoje para nós aquilo que é para ser bênção, vai ser bênção ou vai se tornar maldição? Porque por muitas das vezes, irmãos, o que Deus tem para entregar é algo grande, mas nós não estamos preparados ainda para cuidar da maneira que tem que ser cuidado, para fazer da maneira que Ele quer que faça. E aí nós falamos, Deus, mas eu estou orando, Deus, eu estou pedindo, cadê o Senhor que não faz? O Senhor levantou profeta, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, Deus falou, mas peraí, eu estou fazendo a minha parte, tu está fazendo a tua? O que tu tem feito para receber aquilo que eu tenho para te entregar? Como está o teu tempo nessa noite espiritual? Será que ele está preparado para receber aquilo que o Espírito Santo tem para entregar? Será que o nosso tempo espiritual está limpo diante do Senhor? Quando eu estava ali fazendo a oração inicial, o Senhor tocava meu coração dizendo que era tempo de limpar o templo. Porque existiam templos que ainda estavam sujos. Pastora, sujo de pecado? Não. Com mágoa no coração, rancor, com coisas ainda que não têm agradado ao Senhor. E Ele está dizendo, é noite de limpar o templo. Aleluia. É tempo de limpar o templo. Sabe essa mágoa que está lá do passado, lá no cantinho, e tu fala assim, deixa lá uma hora, sabe, está falando, não, limpa o templo. Tira essa mágoa que está aí no cantinho escondida. Eu não faço divisão de morada com ninguém. O templo tem que estar limpo só para mim. Mas fulano falou mal, eu guardei aquilo no meu coração. Então libera o perdão. Chama fulano, conversa, põe tudo em pratos limpos e resolve a situação. Mas Deus está falando que é noite de limpar o templo. Por muitas vezes nós estamos indagando ao Senhor porque Ele não tem feito, porque Ele não tem entregado, mas Ele está dizendo, o tempo está preparado para receber o que eu tenho para entregar? Tira essa ansiedade do coração, porque eu tenho cuidado de vós. Porém o Senhor está dizendo, é tempo de cuidar do templo. Aleluia. O templo precisa de manutenção, o Espírito Santo de Deus está falando. Aleluia. O Senhor me traz ao coração aquela palavra que fala que é tempo de acender a candeia. Aleluia. E procurar aquele talento que foi perdido. Sabe aquela dracma que foi perdida? Que está lá no meio do pó, escondida? Que você recebeu lá atrás, no começo de quando você aceitou o Senhor? Ele está dizendo assim, limpa a casa hoje e procura essa dracma perdida e traga ela novamente. Aleluia. Comece a usar ela novamente. Porque tem pessoas aqui que hoje você não é mais como o Senhor te chamou. Porque você deixou que as lutas e as provações fossem apagando o teu brilho diante do Senhor. Fossem apagando aquilo que o Senhor tem, querendo tirar a tua essência. Mas eu estou dizendo assim, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor, aonde nós não negáramos fazer nada na presença dEle. Que nós ficávamos ansiosos para chegar no horário do culto. Sabe aquele primeiro amor que nós falamos assim, meu Deus, está demorando tanto para chegar o dia do culto. Eu não vejo a hora de chegar na casa do Pai, ouvir aquela palavra, ouvir aquele louvor para preencher meu coração. Sabe aquele primeiro amor que você chegava nos lugares louvando, cantando sozinho no meio da rua, andando para ir trabalhar louvando sozinho. Deus fala, volte a esse primeiro amor. Aleluia. Sabe aquele primeiro amor que tudo você falava de Deus? Aonde você chegava, você falava dele. Você está falando assim, hoje, por muitas vezes eu mando tu falar, tu se cala. Ele está falando, volta ao primeiro amor. Glória a Deus. O Senhor está mudando tudo a palavra e nós vamos na direção do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor está dizendo assim, sabe lá dentro do teu trabalho, quando você olha para aquela pessoa e o Senhor fala assim, abraça ele. Não precisa falar nada, só abraça, que ele precisa de um abraço. Não, Senhor, não vou não, ele vai pensar o que de mim? Mas pensou que se todo mundo fosse pensar assim, eu e você não estaria aqui hoje. Porque foi através de uma palavra, através de um folheto, através de um convite, através de um abraço que eu e você está sentado aqui hoje. E o Senhor está dizendo assim, é noite de voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Primeira coisa, entregar a tua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Segunda coisa, limpar o templo. O Senhor não divide morada com ninguém. Terceira coisa, voltemos ao primeiro amor. O Senhor quer que nós voltemos lá onde nós começamos e voltamos a buscar aquela essência de adorador gostosa que nós tínhamos. Aquela coisa gostosa que ardia no nosso coração, que em todo tempo nós queremos estar próximo do Pai. É isso que Ele quer de nós nessa noite.
É a palavra inicial que Ele traz para nós nesta noite. Guarde essas 3 coisas que o Senhor disse para você nesta noite. Entrega a tua ansiedade nas mãos dEle, porque Ele tem cuidado. Limpa o tempo, porque Ele não divide nada com ninguém. E volte ao primeiro amor. Amém? Você pode bater palmas de vitória para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia.